Fala pessoal, estamos aqui no Brasil e como é dito, o Brasil não é para amadores, vamos ver. Olha só, o governo Lula acabou de apresentar uma recente orientação do Ministério da Saúde sobre o aborto. Não sei se você está acompanhando, aborto em caso de estupro até 9 meses de gestação. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, é importante você estar conscientizado e é momento dos jovens evangélicos no Brasil estarem alertas, se educando e digo mais, orando e intercedendo, porque nossa luta, nossa guerra não é contra carne nem sangue, pessoas, é no mundo espiritual. Então entenda essa batalha espiritual que estamos sofrendo aqui. O texto do Ministério da Saúde justifica que lá no Código Penal não tem uma definição de um limite de tempo para você realizar abortos em casos de estupro. Agora, eu quero que você entenda que nem nos países mais liberais você tem a permissão de matar um bebê, porque aborto nada mais é do que um infanticídio de 9 meses através do aborto. Para pensar, 9 meses. Então, pensa aqui comigo, qual é a diferença entre o bebê de 9 meses dentro da barriga da mãe e o bebê de 9 meses fora da barriga da mãe? Eu que já tive 4 filhos, eu sei que não faz sentido. Os bebês são... a única diferença é que tá dentro e tá fora, mas é igual, o desenvolvimento já está lá. Por que não só então dá a luz, já que você não quer a criança, pega a criança e dá para adoção? Olha a malignidade desse plano. Isso é uma coisa maléfica espiritualmente falando e moralmente, porque depois da publicação dessa nota técnica que autorizava esse aborto em caso de estupro, o próprio Ministério da Saúde suspendeu isso 24 horas depois da nota. Eles recuam. Então eles publicam e depois eles recuam 24 horas depois. O que está acontecendo? A ministra da Saúde, a senhora Nízia Trindade, ela recebeu tanta pressão, recebeu tanta crítica, até mesmo de pessoas da esquerda, aliados dela da esquerda. É isso para você entender que o aborto é tão absurdo que tem gente até na esquerda que discordou desse movimento do Ministério da Saúde do Lula, essa ministra Nízia Trindade. Então, essa suspensão da nota dela se deu depois de uma grande repercussão, especialmente nas redes sociais, por influenciadores, parlamentares, pessoas que são pró-vida, ativistas pró-vidas. Eles começaram a fazer um alarde, coisa que todos nós que defendemos a vida devemos fazer. Sabe o que é? Não nos calarmos. É isso que a gente precisa fazer. É por isso que eu tô aqui, porque isso que eu tô vendo foi um migué. E esse migué não é só um migué simples, tem uma estratégia por trás. Eles estão testando as águas. Não foi um acidente, eles querem ver até onde eles podem ir. Eles justificam falando que essa nota foi publicada sem autorização necessária e blá blá blá. A verdade é que a gente sabe que eles estão, indo cada vez mais, e não foi a primeira vez, e não vai ser a última vez que o governo, ele avança, ele aprova uma coisa absurda e fica com medo ou observando a reação da população e recua de acordo com a revolta do povo. Então, sim, foi um papelão, mas é importante a gente perceber que tem uma estratégia por trás, existe uma malignidade por trás, e isso aqui não está acontecendo só no Brasil. Na França, alguns dias depois desse episódio no Brasil, o próprio parlamento francês incluiu pela primeira vez na história o aborto como um direito constitucional. Que absurdo. Eu tô falando aqui da França de João Calvino, chegando num ponto de pôr o aborto dentro da Constituição. Agora, por que eles puseram dentro da Constituição? Para justamente, olha só, a sagacidade, travar a ala conservadora de fazer a alteração com mais facilidade. Porque se tivesse num projeto de lei ou se tivesse num Código Civil, seria mais fácil. Então Macron convoca a reunião e bota dentro 2/3 do voto do parlamento, aprova para pôr dentro da Constituição. Então deixa eu te mostrar agora esse mapa que eu tô aqui na minha frente. Olha esse mapa do mundo. Em azul você tem os países que permitem o aborto e em vermelho você tem os países que ainda estão resistindo à legalização do aborto e que estão lutando pela vida, pelo valor da vida daqueles que ainda não nasceram. Importante então você saber que muito em breve aqui no Brasil o STF vai retomar a discussão de descriminalização do aborto nessa nação. Então o STF ele está atualmente discutindo sobre esse tema. Eles estão discutindo sobre esse tema de não fazer o aborto um crime
E algo que já foi proposto pelo PSOL lá em 2017. O mesmo PSOL do agora candidato à prefeitura aqui de São Paulo, Boulos. Então, já existe um voto a favor para fazer com que o aborto não seja crime no Brasil, da ministra Rosa Weber. Você lembra? Ela que abriu a vaga para o Flávio Dino, ela registrou o voto dela numa manobra que foi política. Dentro do jurídico, ela fez política às vésperas da sua aposentadoria. Por que isso é importante? Porque você precisa entender que eles já estavam com um plano, mesmo no governo anterior, para justamente causar isso que está acontecendo e está em andamento. Eles não sabiam quem seria o próximo presidente. Na véspera dela aposentar, já levanta para voto, ela vota a favor. Então, estamos falando aqui de algo que nós precisamos nos conscientizar como cristãos, evangélicos, brasileiros. Abortar é assassinar uma vida indefesa. É atentar contra a imagem e semelhança de Deus. É interromper um propósito criado por Deus. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso aqui. Eu vou ler só 2 versículos, eu tenho vários outros versículos aqui. Mas Jeremias 1,5 fala: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e te designei profeta às nações. Provérbios 6,17 fala que Deus abomina o derramamento de sangue inocente. Uma criança naquele ventre tá inocente, tá indefesa. A palavra fala, isso aqui é pecado. Eu abomino o derramamento de sangue inocente. Mas além de ser pecado, é também crime. Todo tipo de ato que ameaça a existência de uma pessoa, ou seja, traz risco à vida de uma pessoa, é crime. E precisa de uma ação da justiça para justamente proteger essa vítima. Então, que nesse caso aí, é uma vida dentro do ventre totalmente vulnerável, sem nenhuma chance de defesa. É só você assistir aqueles vídeos do aborto acontecendo quando entra aqueles instrumentos de cirurgia e começam a cortar e picar o bebê dentro do útero. É forte, mas é só você botar no Google você acha. E por sinal, no Google você também vai achar alguns dados, algumas referências, inclusive da própria OMS. A OMS recomenda que não se realize aborto após 22 semanas de gestação, porque a partir da 22ª semana, o bebê tem chances significativas de sobreviver fora do útero. Então, abortar depois de 22 semanas é praticamente tirar o bebê da barriga da mãe e cometer infanticídio. Eu sei que é gráfico, mas é isso que está acontecendo. Outro dado da OMS: com 30 semanas de gestação, o bebê já tem todos os órgãos formados. Olha só o que ele tem. Ele tem o paladar desenvolvido, ele reconhece a voz da mãe, ele tem os seus sentidos já ativados totalmente. E eu tô falando agora de uma situação, depois de 30 semanas, tô falando aqui de 9 meses. O governo Lula tá sugerindo que um bebê nesse estado, nessa fase, pode ser morto. É o assassinato declarado de uma vida inocente. E daria para a gente estender esse assunto aqui muito mais, mas eu quero que você venha começar a entender a urgência do momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Obviamente está acontecendo no mundo inteiro, mas aqui como igreja brasileira, jovens brasileiros que são cristãos, não foi um acidente que aconteceu com o Ministério da Saúde, com aquela nota. Não foi um descuido, foi um teste. Eles estão nos testando. O governo testou, viu que a sociedade não aceitou, mas deixa eu dizer uma coisa: sem a sociedade estiver mobilizada, não vai adiantar. Nós precisamos estar de olho aberto, mobilizados, educados, conscientizados e digo mais, em oração. Então se informe, se posicione, acione seus deputados, acione seus senadores, fale disso com seus pastores. Seus pastores têm que falar sobre isso no púlpito. Faça a sua voz ser ouvida. E é momento de nós, como jovens evangélicos, começarmos a não nos calarmos mais. Usa tuas mídias sociais, repita na tua sala de faculdade também, e nem se tiver que passar por perseguição religiosa dentro das universidades, da faculdade, da tua escola, mas você precisa abrir tua boca e começar a defender a causa desses indefesos que estão dentro do ventre de suas mães.